Olá, pessoal! Bem-vindos à aula C do módulo 3 do curso de Memória do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Nesta aula, iremos abordar sobre o tema Memória na Infância. Você sabia que a maioria das pessoas se lembra muito pouco, se é que se lembram, de eventos decorrentes antes dos 2 a 3 anos de idade? Este fenômeno é conhecido como amnésia infantil. De maneira geral, os estudos relacionados à memória autobiográfica sugerem uma escassez de lembranças antes dos 5 anos de idade. Em estudo de Shane Gould e Tenney em 1982, crianças com idades inferiores a 3 anos, quando ocorrido o nascimento do seu irmão ou irmã, não se lembravam de praticamente nada, oferecendo um forte indício de amnésia infantil, enquanto crianças com mais de 3 anos, na época, tinham memórias surpreendentemente fortes sobre o evento. Outro ponto que deve ser questionado sobre a memória infantil é a dificuldade de se constatar se tais memórias são de fato verídicas, uma vez que elas se baseiam no relato de outras pessoas, como, por exemplo, pais, avós, amigos. Se é fato que a maioria dos adultos possuem prejuízos na recuperação das memórias autobiográficas relacionadas aos primeiros anos de suas vidas, cabe questionar de que forma que ocorre esse processo de formação de memórias na infância. Para responder essas questões, devemos considerar o desenvolvimento da memória autobiográfica nos primeiros anos de vida. O primeiro desafio na investigação de memórias de bebês é que as habilidades de linguagem são praticamente inexistentes e de curto alcance, o que limita a avaliação de até que ponto que eles estão conscientes daquilo que se lembram. Em 2004, Heine indicou 4 evidências principais do desenvolvimento da memória, baseando-se nos resultados dos estudos realizados até então. Em primeiro lugar, sabe-se que os bebês mais velhos geralmente codificam ou armazenam informações mais rapidamente do que os mais jovens. Por exemplo, as evidências sugerem que bebês de 6 meses precisam de aproximadamente 2 vezes mais repetições à exposição das ações a serem imitadas do que bebês de 12 e 18 meses. A segunda conclusão trata-se da sugestão de que bebês com idades superiores lembram a informação por intervalos de retenção mais longo do que os mais novos. Assim como nos estudos realizados por Heine, que demonstrou que a memória declarativa duraria apenas 2 semanas em bebês de 6 meses, mas aproximadamente 12 semanas em bebês de 18 meses. A terceira evidência encontrada aponta que bebês mais velhos usam uma maior variedade de estímulos de evocação do que os mais jovens, como, por exemplo, nos estudos desenvolvidos por Heine, Boniface e Barr, que utilizaram tarefas de imitação deferida. Todos os bebês com idades de 6, 12 e 18 meses apresentaram a imitação deferida quando o mesmo objeto de estímulo era usado para a demonstração e para o teste. Entretanto, a troca deste objeto por outro inibiu a imitação deferida em bebês de 6 meses e 12 meses, mas não teve efeito sobre o desempenho da imitação de bebês de 18 meses. Sugerindo deste modo que crianças com idades superiores conseguem usar as memórias de um modo mais flexível do que crianças mais novas. A quarta evidência sugere que memórias esquecidas podem ser evocadas diante de um estímulo. Por exemplo, em estudo desenvolvido por Collier e colaboradores em 1980, onde bebês de 3 meses foram treinados na tarefa de reforço conjugado com o móbile. Neste paradigma, um móbile é suspenso sobre o berço e fixado ao pé do bebê por meio de uma fita.
Quando o bebê chuta, o móvel se movimenta. E os bebês parecem apreciar isso, porque aprendem rapidamente a chutar assim que os móveis estão presentes. Os bebês foram testados 14 dias mais tarde para a avaliação da memória declarativa. Alguns bebês receberam um estímulo pela exposição de 3 minutos ao móvel, movimentado pelo avaliador 24 horas antes do teste. Os bebês que não haviam recebido o estímulo apresentaram um esquecimento substancial no teste, enquanto que os bebês que haviam recebido o estímulo apresentaram o mesmo grau de memória no teste do que os bebês mais velhos testados somente um dia após o treino. Vários estudos apontam que a memória explícita ou declarativa melhora rapidamente durante a infância, tais como nos estudos que usam as tarefas de imitação deferida e de reforço conjugado com o móvel. Entretanto, ainda não é claro se essa melhora também seria significativa para a memória implícita. Há uma clara diferença do desenvolvimento desses tipos de memória ao longo da infância. A memória declarativa torna-se significativamente melhor ao longo dos anos. Há diversos motivos pelos quais a memória declarativa de crianças mais velhas é melhor do que a de crianças mais novas. Todos os principais componentes do sistema de memória de trabalho aumentam em capacidade ao longo da infância. O conhecimento delas aumenta, assim como elas começam a utilizar estratégias para melhorar a recordação, desenvolvendo ainda uma maior consciência sobre seus próprios sistemas de memória. Já a memória implícita não parece sofrer efeitos significativos em relação à idade. As melhorias da memória declarativa ao longo da infância provavelmente se explicam pelo desenvolvimento de sistemas cerebrais subjacentes, que ocorrem ao longo da infância, como, por exemplo, o desenvolvimento de estruturas como o giro dentado dentro da formação hipocampal. Enquanto que o sistema cerebral subjacente à memória implícita parece já estar mais desenvolvido desde o momento do nascimento, o que explicaria o fato de memórias implícitas não serem influenciadas pela idade, uma vez que a mesma envolve processos mais simples do que a memória declarativa, sendo menos afetada pelo desenvolvimento da memória de trabalho, pelo nível de conhecimento ou até mesmo pela utilização de estratégias. Baseada nesses conhecimentos, uma das explicações plausíveis que explicam a amnésia infantil é que bebês apenas conseguem formar memórias após o desenvolvimento do self. O desenvolvimento do sentido do self ocorre por volta do final do 2º ano de idade, sendo também altamente influenciado por aspectos culturais e linguísticos. Nesta aula, compreendemos um pouco melhor sobre a memória na infância, assim como refletimos sobre a amnésia infantil e sobre o desenvolvimento das memórias implícitas e declarativa. A próxima aula será sobre memória e emoção. Nos vemos lá!